Palmeirense, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, menos de 24 horas para Palmeiras e Chelsea, quartas de final da Copa do Mundo de Clube da FIFA, Estados Unidos 2025. Olha só, os palpites dos jornalistas, dos comentaristas da velha imprensa, você vai conferir agora, tá? Vamos ver aí o que eles estão achando que vai acontecer em Palmeiras e Chelsea. Qual será o placar? Quem vai se classificar? Quem chegará à final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Vamos ver aí. Rapaz, dá uma olhada na imagem. Tudo bem? Saindo da Band agora aqui. Dá uma olhada na imagem do Abel Ferreira conversando com o Flávio Lopes, com o Rafael Veiga, com o Mike. Cara, é impressionante que o Abel Ferreira, ele é foda, irmão. Ele é fodido. Ele é o melhor treinador que tem nesse país. E vou dizer uma coisa, hein? A força dele é incrível. É por isso que o Palmeiras está onde está, né? Dessa mentira da maioria dos treinadores aí. Aí você pega um cara como esse e ele produz os caras, ele fala com os caras, ele conversa com os caras. É impressionante o que esse cara é bom. Por isso que o Palmeiras está onde está. Não é verdade? Então, meu irmão, é impressionante. Parabéns ao Abel Ferreira. Quis o destino que a gente tenha mais um Palmeiras e Chelsea pela frente no Mundial de Clubes. Diferentemente, claro, do anterior, em 2022, agora será na fase de quartas de final. E com o detalhe, né? O Estevão vai enfrentar o futuro clube. E se você viu só o resultado de Chelsea 4, Benfica 1, você pode talvez pensar que foi um jogo tranquilo, uma vitória protocolar do time inglês, mas foi longe disso, porque por mais que o Chelsea tenha jogado melhor o tempo inteiro, estava vencendo de 1-0, até que a 4 minutos do fim do jogo, ele teve que ser paralisado por conta do protocolo de tempestades e de raios nos Estados Unidos, como a gente está se acostumando nessa Copa do Mundo de Clubes, já pensando na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem. E o jogo ficou paralisado por quase 2 horas, um recorde, pelo menos dentro da competição dessa temporada. Pois bem, logo depois do retorno da partida, o Chelsea tinha 4 minutos para segurar o resultado e o Benfica empatou de pênalti. O Di Maria conseguiu levar o jogo para a prorrogação, só que logo no começo da prorrogação o Prestiani do Benfica foi expulso, 2 amarelos, e aí o Chelsea começou a passear e conseguiu transformar o que, sendo bem sincero, foi uma superioridade no jogo inteiro, que chegou ao placar somente na prorrogação. 4 para o Chelsea, 1 para o Benfica. E uma informação importante para o torcedor do Palmeiras: Moisés Caicedo, o que na minha opinião é o melhor jogador do time, está suspenso para as quartas de final. Lançados por Abel Ferreira, Estevão e Pedro Neto são as jovens e decisivas estrelas para o duelo entre Palmeiras e Chelsea aqui no Lincoln Field. Pedro Neto começou a carreira no Braga com Abel. Estevão iniciou os primeiros passos no Palmeiras com Abel. E nesta sexta-feira, os pupilos de Abel têm o mesmo desafio: classificar o respectivo time para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. A maior curiosidade que vocês não sabem é que um dos jogadores joga na posição dele, estreou-se comigo com a mesma idade, que é o Neto. É um moleque espetacular e desejo-lhe o melhor, menos amanhã, para ser sincero. Então são coincidências do destino, são 2 canhotos, jogam os dois, gostam de jogar os dois nas pontas, se bem que o Estevão também gosta de jogar por dentro. Coincidência só. Se tiver que jogar na esquerda e na direita, porque ele joga nos dois, o Neto joga nas 2 posições. O próprio Estevão também já fez no lado esquerdo, ainda este campeonato do mundo. Portanto, a única coisa que eu quero é que o nosso Estevão, como eu vos disse, enquanto ele estiver do nosso lado, que dê o nosso melhor. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia,
dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Durante a entrevista no Lincoln Field, o técnico Abel Ferreira não confirmou o 11 titular do Palmeiras, mas a escalação provável deve ser essa que está na tela. O Everton no gol, Giai, Mikael Fuchs e Vanderlan. Emiliano Martinez ou Aníbal Moreno, Rios e Maurício. E no ataque, Estevão de um lado, Alan do outro e Vitor Roque brigando por posição com Flaco Lopes. A temperatura tem provocado muitas críticas e preocupações no Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos, você tem acompanhado. E o assunto, pelo jeito, vai avançar até o início do próximo Mundial em 2026. A Federação Internacional dos Jogadores de Futebol está pressionando a FIFA para que na próxima Copa o intervalo tenha alguns minutos, por exemplo, de 15 para 20 minutos. E quer mais a Federação Internacional dos Jogadores, que no primeiro tempo e no segundo tempo ocorram 2 paradas para os jogadores beberem água. E faz mais um alerta à FIFA, dizendo que no próximo Mundial, lá na frente, 2030, na Espanha, Portugal, Marrocos, o problema será ainda maior. Quer também que a FIFA estabeleça que jogos que são marcados para a tarde sejam adiados para a noite, quando as temperaturas estiverem muito altas. Toda essa movimentação, solicitações, tudo isso deverá passar por várias comissões da FIFA para avaliações técnicas. A Federação Internacional dos Jogadores talvez consiga até algum sucesso nos seus pedidos. Vale esperar. Mas emissoras de televisão em todo o mundo são normalmente contrárias a qualquer aumento de tempo em transmissões esportivas. Portanto, vale esperar. Até a próxima. Palpites da rodada com Bruno Formiga, começando com Chelsea e Palmeiras. Cara, eu acho que a linha defensiva do Palmeiras joga um pouco para baixo a parada, e o Chelsea acho que se ligou do que tá em jogo aí. Eu acho que dá Chelsea. 2-1. Fluminense e Al Hilal. Cara, o Fluminense ia pegar uma trauletada de qualquer forma, né? Ou o City ou o Al Hilal, que é um elenco europeu jogando na Arábia. E é um time que quer muito. O Al Hilal meio que tem o melhor dos dois mundos, né? Tem a grana de um time europeu e tem a querência de uma galera que tem que se provar e pegar lugar na fila do pão aí. No sentido de relevância, né? Então eu acho que dá Al Hilal 2-0. PSG e Bayern. PSG 2-0. Real Madrid e Borussia Dortmund. 3-1 Real. O caminho até a final do Mundial com Vitor Birner. Palmeiras ou Chelsea? Bom, eu dei 50% quando perguntaram no linha para cada equipe. Eu não sei como vai ser o Palmeiras sem a sua zaga principal, 3 jogadores, e o Chelsea sem o Caicedo, que é o jogador que mais pega no meio campo. Olha, como eu falei Chelsea antes, eu vou manter, mas sem convicção. Fluminense ou Al Hilal? Al Hilal. PSG ou Bayern? É 50-50. Eu torço PSG, todo mundo sabe, mas Bayern. Real Madrid ou Dortmund? Madrid. Semifinal, Chelsea ou Al Hilal? Al Hilal. E do outro lado, Bayern ou Real Madrid? Depois da última atuação do Real, antes eu apostava Bayern seco. Vai dar contra-ataque pro Vini Júnior. Ô jogo duro! Você é teimoso, vou manter o palpite que eu dei lá atrás no começo do Mundial, sem nenhuma convicção, Bayern. E a grande final, Al Hilal ou Bayern? Quem é o campeão? Bayern, na teimosia, mas sem convicção. Palmeiras e Chelsea. Palmeiras e Chelsea. Olha, se o Palmeiras estivesse completo, o meu palpite não seria Chelsea, mas como vai entrar com a linha defensiva bem alternativa, eu vou de Chelsea. Fluminense e Al Hilal. Acho outro jogo que vai ser bem competitivo. Acho que todos os jogos serão muito competitivos e tudo pode acontecer, mas eu vou de Al Hilal, mesmo porque a gente tem que lembrar que é um time que tem um investimento gigantesco. PSG e Bayern de Munique. PSG. Borussia e Real Madrid. Acho que o Real Madrid tem se mostrado melhor do que o Borussia e o investimento também é maior. Chelsea e Al Hilal. Al Hilal contra Chelsea, eu vou de Al Hilal porque o Chelsea é um time muito kamikaze, muito instável e acredito que o Palmer também. Se o Palmer acordar, talvez a gente tenha outro resultado, mas como tá difícil, eu vou de Al Hilal. PSG e Real Madrid. PSG. Al Hilal e PSG. Para mim o grande campeão é o PSG.
José Calil, a trajetória até a grande final. Palmeiras ou Chelsea? Palmeiras. Fluminense ou Al Hilal? Al Hilal. Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique? Bayern. Real Madrid ou Borussia Dortmund? Real Madrid. Na semifinal, Palmeiras ou Al Hilal? Palmeiras. E do outro lado, Bayern de Munique ou Real Madrid? Real Madrid. E na grande final, Calil? Real Madrid. Éder, o caminho até a final da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras ou Chelsea? Palmeiras. Fluminense ou Al Hilal? Olha, tô torcendo muito pelo Fluminense, mas esse Al Hilal vai dar trabalho, hein? Mas eu torço por um clássico brasileiro. Vamos no Palmeiras e Fluminense. Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique? Paris. Real Madrid ou Borussia Dortmund? Real Madrid. E aí na semifinal, Palmeiras ou Fluminense? Palmeiras. Paris e Real Madrid. Real Madrid. E na grande final, Palmeiras e Real Madrid. Que jogão, hein? Esse clima aqui deixa uma adrenalina no ar, é bom demais. Eu tô esperando. É clima de decisão, gente. Ó, se for. É? Campeão? Quem avança, Palmeiras ou Chelsea? Eu acho que Palmeiras passa. Fluminense ou Al Hilal? Rapaz, esse jogo, hein? Correria. Mas eu vou no Fluminense. Fluminense passa. PSG ou Bayern de Munique? PSG passa. Real Madrid ou Borussia Dortmund? Real Madrid. Palmeiras ou Fluminense? Palmeiras. Real Madrid ou PSG? Real Madrid. Palmeiras ou Real Madrid? Ó, se for. É? Campeão? Real Madrid? Palmeiras? Cara, eu vou de Palmeiras, Caminho até a final do Mundial. Bora lá. Palmeiras e Chelsea. Palmeiras passa. Fluminense e Al Hilal. Infelizmente, o Al Hilal passa. PSG e Bayern de Munique. PSG passa. Real Madrid e Borussia Dortmund. Real Madrid. Semifinal, Palmeiras e Al Hilal. Aí na grande final, acho que o Al Hilal vai. PSG e Real Madrid. PSG na final. Final, Al Hilal e PSG. Acho que o PSG, campeão da Champions, conquistará um outro grande título de grande expressão logo na sequência. Vamos lá, Lelê. Caminho até a final da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras ou Chelsea? Palestra. Fluminense ou Al Hilal? Al Hilal. Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique? Bayern de Munique. Real Madrid ou Borussia Dortmund? Real Madrid. E aí numa semifinal, Palmeiras e Al Hilal? Palmeiras. Bayern de Munique ou Real Madrid? Bayern de Munique. Então teremos uma final, Palmeiras e Bayern de Munique. Nos pênaltis, Palestra, campeão mundial. Bom, os comentaristas deixaram aí seus palpites. Bruno Formiga, Birner e Companhia Limitada palpitando as opções aí da Copa do Mundo de Clubes a partir dessas quartas de final. E o Palmeiras e Chelsea logo mais às 10 da noite, horário de Brasília. Vamos ver, hein? Você viu aí o Gustavo Gomes, hein? Gustavo Gomes aí vendo como é que é aí ser jogador de futebol americano, meteu ali o uniforme ali do Philadelphia Eagles, da NFL. E Abel Ferreira também foi lá bater um dedo de prosa com o pessoal do Eagles, jogadores do Eagles e tudo mais. Vamos lá, ó. Quero ver você deixando o seu palpite, seu placar final para Palmeiras e Chelsea. Coloca aí nos comentários, mas manda aí, ó, de qual cidade você está digitando, tá? Você está assistindo a gente e comentando. Vejo você no próximo vídeo, gafanhoto. Avante palestra!